Fala, velocistas! Tudo bom com vocês? Bom, como prometido lá na página, eu vim aqui então destrinchar aquele episódio em que o Towne e o Barry trocam de vida. Evidentemente, eu não vou fazer uma análise inteira do episódio, até porque eu não vejo a mínima necessidade disso. Eu só vou falar de todos os pontos em que não tem a mínima coerência e do quanto a intenção deles foi incrível e o quanto isso daí saiu pela culatra. Mas antes da gente seguir esse conteúdo, obviamente eu preciso te pedir encarecidamente para você não esquecer de deixar seu like no vídeo, exatamente. Também clica no botãozinho vermelho para se inscrever no canal, porque desse jeito você vai estar conectado com a Força de Aceleração junto comigo. E por fim, mas não menos importante, não se esqueça de ativar as notificações. Muito obrigado, de verdade. Bom, pessoal, eu confesso que eu quis assistir o episódio tanto em inglês quanto em português, dublado, para conseguir ter certeza de que não foi bem explicado algumas coisas. Na cena em que o Towne tá conversando com o Barry, contando como que ele acabou fazendo tudo aquilo, dá para perceber claramente as coisas que não fazem o mínimo de sentido. Se ele planejava voltar no tempo, lá para 2013, por assim dizer, para ele virar o Flash, ele ser o escolhido, ele refazer tudo, qual era a necessidade de mudar as coisas no laboratório atualmente e de matar o Joe alguns meses atrás? Tipo, se essa linha do tempo não ia continuar, por que ele fez isso? Afinal de contas, ele voltou no tempo alguns meses atrás para fazer isso e depois ele voltou no tempo anos atrás para mudar outras coisas, e teoricamente a mudança que ele fez há anos atrás se sobressairia sobre as que ele fez meses atrás. Não teria sentido isso. Falando em mudança ainda, uma das coisas que pra mim realmente não faz sentido seria se o Towne voltou no tempo lá para 2013 para mudar a bagaça toda, como é que atualmente não tinha mudado nada ainda, não tinha acontecido nada, porém em 2031 tinha mudado. Mudou lá no passado, aí pulou o presente e mudou o futuro. Não tem sentido isso. A mudança deveria ocorrer seguindo a lógica passado, presente, futuro. Então, o Barry ter ido para 2031 para encontrar as coisas já diferentes não fazem o mínimo de sentido. Outro ponto também que para mim não faz sentido seria o fato de como que o Flash Reverso do Barry foi criado. Porque o Towne mesmo falou, depois que ele roubou a vida do Barry, ele precisava criar o Flash Reverso dele. Então o que ele fez para criar o Flash Reverso? Ele literalmente copiou a aparência do Barry de uma forma que a gente ainda não sabe como, porque eu não sei se ele tinha mais aquele aparelho que mudava a aparência. Então assim, eu não sei como que ele fez isso. Mas aí ele voltou no tempo. O único ponto que faz sentido de ter sido ele é que ele já tava com o raio laranja, porque ele era o Flash. Tudo bem, só isso que dá pra passar pano. Porque não faz o mínimo de sentido ele ter voltado alguns meses no tempo, feito aquela destruição na rua, e o Barry ter levado a culpa disso e depois ter se conectado com a força de aceleração negativa e ter ficado do mal e tudo mais. O Barry nunca se conectaria com a força de aceleração negativa. O Barry nunca se tornaria o Flash Reverso dessa maneira. Não, de verdade, eu consigo pensar numa maneira muito mais fácil de fazer o que eles tentaram fazer nesse episódio sem ficar bagunçando as coisas como eles fizeram. Agora, falando de um ponto mais delicado, o Towne disse que voltou no tempo e garantiu que ele mesmo fosse atingido por um raio escolhido pela força de aceleração. Vale lembrar que a força de aceleração naquela época já sabia quem era o Barry, já sabia tudo da situação, entendeu? Tanto que se ela escolheu o Barry para virar o Flash, ela já sabia do destino dele. Isso daí é um ponto. Aí o que me pega é o seguinte, em 2013, pelo que a gente entendeu, existiram dois Townes ao mesmo tempo. Existiu o Wilbur Towne que construiu o acelerador... Existiu o Wilbur Towne que construiu o acelerador de partículas, ficou preso lá no passado e tudo mais, e tinha esse outro Towne que voltou no tempo para ser atingido por um raio. Os dois eram velocistas conectados com a fucking força de aceleração negativa. Não existe lógica nenhuma o Towne trocar de lugar com o Barry para ele ser atingido pelo raio. Ele já era um velocista conectado com a força de aceleração negativa. O que ele fez com o Barry que tava ali naquela noite? Mandou dar uma voltinha na esquina? Poxa, não faz sentido. Se ele já era um velocista negativo, como é que ele ter sido atingido por um raio fez ele ganhar os poderes do Barry e mudar a cor do raio dele pra laranja? Não, sério, pra mim isso daí passou todos os limites de insanidade mental desses roteiristas. Aí, além do fato dele ter sido atingido por um raio e virado o Flash,
ele ainda fez questão que a Iris fosse escrever sobre ele. Tipo, tudo bem, dá pra gente pensar que ela pudesse crer que o Flash, na verdade, era o Harrison Wells que criou o laboratório, e ele se tornou um herói e ela acabou se apaixonando por ele. Não é absurdo essa parte, não é. Essa parte não é absurda. Mas o que é absurdo é que, além de ele ter feito isso no passado, ele ainda foi pro futuro naquele dia que pertencia a uma outra linha do tempo que já havia sido modificada. Ele apareceu como Grant Gustin, né, como Barry Allen, e ele tacou o terror na cidade. Então vamos tentar simplificar um pouco mais a falta de lógica. Pra quem assiste De Volta pro Futuro, Dark, qualquer filme ou série que envolva viagem no tempo, vocês sabem que existem regras que a gente tem que seguir em qualquer ficção científica. Como é que carambolas o cara tá numa linha do tempo? Ele volta no tempo e muda as coisas, mas depois que ele mudou as coisas, ele volta pro mesmo ponto que ele tava, intacto, aí ele ainda volta mais uns dias antes, e aí ele finge ser outra pessoa, causa o terror, faz o Barry virar o Flash Reverso, pra no futuro as coisas estarem diferentes, mas no presente ainda não tava. Aí o Barry vai pro futuro e encontra tudo diferente. Mano, quem foi o roteirista que escreveu esse episódio? Pelo amor de Deus, cara, não tem cabimento. Aí todo o time Flash, por algum acaso, confia no Tawny. Tudo bem, dá pra gente pensar que o Tawny virando Flash, o que, assim, isso não tem como, mas vamos supor que tenha, por um minuto. O Tawny virando Flash, né, no caso o Harrison Wells virando Flash, se tinha 2 Harrison Wells naquela noite e um deles foi o que foi atingido por um raio, o que aconteceu com o outro? Porque não ficou claro se ele fez ele ser atingido por um raio no ponto dele convencer o Harrison Wells, que estava no laboratório, a ponto de explodir o acelerador de partículas, para ele ir para o outro laboratório, onde o Barry ia ser atingido por um raio, para que ele fosse atingido no lugar do Barry, porque convenhamos que alguém já vai falar isso aqui pra mim. Ah, Léo, mas o raio pode não ter caído no laboratório onde o Barry tava, né? Ele pode ter caído onde o Tawny tava. Só que o raio só ia aonde o Barry tava, porque a força de aceleração escolheu o Barry. Não é que o raio ia cair naquele laboratório de qualquer jeito. O raio iria cair onde o Barry estivesse. Então, assim, a menos que o Tawny tivesse feito uma puta trollada na força de aceleração, do tipo, traz o Barry pra um lugar, pra ele ser atingido por um raio, na hora que o raio vai ser disparado, o Tawny empurra ele e tá na frente, e ele que é atingido por um raio na hora. Agora, vamos para um universo alternativo em que isso faça sentido, tá? Porque no meu universo, aqui onde eu vivo, não faz, mas vamos lá. Pensando que ele conseguiu virar o Flash, não sabemos se foi o que ficou naquela noite, ou o que voltou no tempo, dá pra gente pensar que ele conseguiu fazer o time Flash confiar nele e tudo mais, só que o que pega é que até a 8ª temporada não ia ter tido Flash Reverso. É muito fora de lógica isso. Então o fato do Tawny ter voltado no tempo, garantido que ele fosse atingido por um raio, sendo que esse raio não deveria fazer porra nenhuma pra ele, já que ele já era um velocista conectado com a força da aceleração negativa, e ter feito ele virar o Flash já é um ponto que não faz esse episódio poder ser canônico, por assim dizer, entendeu? Depois de ter virado o Flash no passado e pro futuro, onde o Barry ainda era o Flash, o que não deveria mais existir, e aí ele consegue fazer a cidade inteira pensar que o Barry atacou a cidade um dia. Por que carambolas o Barry atacando a cidade um dia? O que é um mal entendido. Depois de 8 anos de salvamento de Central City, as pessoas não podiam dar o benefício da dúvida pra ele se explicar. Ele pode tentar, dizer, gente, não era eu, tá? Ou foi um dia que eu tava de cabeça quente, desculpa. Mas não, automaticamente por conta de um dia que as coisas saem do controle, ele já vira o Flash Reverso e se conecta com a força de aceleração negativa, e a Iris ainda chamar ele de assassino, como se fosse ele que tivesse matado o pai dela. Quem matou o pai dela foi um borrão com raio vermelho, e como ele tinha raio vermelho, tudo bem. Dá pra enganar a Iris dizendo que foi ele que matou o Joe, tudo bem. Mas mesmo assim, o resto todo não tem coerência. Gente, de verdade, foi um episódio que na hora que eu assisti de primeira, nossa, achei fantástico. Mas eu fiquei tipo, peraí, tem coisas que não fazem sentido. E se eu reassisto esse episódio hoje de novo, eu passo uma raiva com ele, pessoal. Porque era pra ter sido um episódio fantástico e não tem o menor sentido. Não tem como você assistir esse episódio e falar, não, mas faz sentido sim, Léo, é porque isso aconteceu de tal jeito. Cara, não tem sentido nesse episódio. E outra coisa que também não faz sentido
é pensar que em 8 anos que o Barry do Grant Gustin era o Flash, o Towne não trocou de traje por 8 anos. Aí agora, em que o Towne tinha sido o Flash por 8 anos, simplesmente o quê? O Barry resolveu trocar e fazer um traje parecido com o dele, só que na cor amarela. Sinceramente, eu acho que esse episódio foi tão cagado como uma desculpa esfarrapada só pra trocar o traje do Flash Reverso. Quase certeza que foi isso. E uma coisa que muita gente me pergunta hoje, mas é um detalhe que eles podiam ter tentado disfarçar melhor. A gente sabe que o Towne jogou na cara do Barry que só faltava 5% de velocidade ou menos que isso. E a gente sabe que o Barry precisava atingir Mach 20 para conseguir resetar a linha do tempo por completo, né? Se o Jefferson Pierce drenou 95% da velocidade do Barry, como diabos ele, além de conseguir alcançar Mach 20, o Towne, que supostamente era o Barry, que supostamente era pra ter tido toda aquela carga de velocidade que era do Barry pra ele, como é que diabos ele ficou atrás do Barry? Eu acho que é furo de roteiro bravo. Tanto que o Towne fica indo atrás dele dizendo que ele chegou tarde demais e não faz porra nenhuma. Ele só fica correndo feito uma galinha atrás do Barry, nem tenta pegar, nem tenta fazer nada. Então, sinceramente, é um episódio que não tem nexo nenhum, não tem sentido e é muito triste. Porque foi um dos melhores episódios que eu já assisti e, ao mesmo tempo, um dos piores episódios que eu já assisti. Porque eles não deram a mínima bola pra fazer uma explicação com coerência. Bom, pessoal, praticamente o vídeo foi esse. Eu precisava desabafar, falar um pouco mais desse episódio, porque realmente tem coisas que não fazem o mínimo nexo. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado, porque eu tô atolado de coisa pra fazer e ainda tirei um tempinho pra vir aqui falar com vocês sobre isso. Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.